Oi gente, meu nome é Stephanie, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar finalmente de como que foi a consulta de retorno no médico, onde a gente finalmente recebeu nosso tratamento, finalmente recebemos nosso diagnóstico e agora a gente tá num novo passo, num novo caminho da nossa trajetória e em nome de Jesus vai dar tudo certo de agora em diante. Finalmente chegou o dia da consulta, porque assim, uma dica já pra vocês. Terminou a consulta, já marca a próxima se você tem que retornar, porque eu deixei pra fazer isso mais pra frente. Também eu saí da consulta atordoada, tinha 30 milhões de folhinhas na minha mão, com encaminhamento pra médico, pra exame, ligar pra sei lá quem, resolver sei lá o que. Eu fiquei meio tonta assim, e não raciocinei isso ali na hora. Fui atrás de organizar e resolver os exames, né? Tudo bem. Só que quando eu já tinha metade do caminho encaminhado, já tinha feito vários exames e já sabia mais ou menos a data do resultado do último, que eu fui ligar pra marcar. Quando deu isso, minha filha, 2 meses ali pra frente, não tinha data próxima. E eu ia conseguir terminar as coisas em 15 dias. Já tinha passado 15 dias. Aí eu fiquei tipo assim, poxa vida. E aí foi o que teve, né? Amém. Outra dica, grava as suas consultas, coloque ali o gravador, pelo menos o som, para você ter depois consultas importantes, consultas onde vão ser faladas coisas que depois você não pode ficar na dúvida do que é que foi dito, do que é que foi orientado, porque nem sempre o médico vai pegar e escrever tudo completinho ali na receita que ele te passa. Então, ter o áudio é excelente. Eu já ouvi 2 vezes o áudio dessa consulta, da outra consulta também 2 vezes, para eu ter certeza do que é que foi que ele falou, porque às vezes já aconteceu 2 vezes comigo e com meu esposo, a gente estava juntos no mesmo ambiente e a gente saiu do exame e cada um entendeu uma coisa. Então, às vezes a emoção ela dificulta a gente a lembrar as coisas direito. Então eu já peguei e tive essa estratégia nesse momento, porque eu não queria ter dúvidas, eu não queria voltar para casa com sentimento de, ai, não sei. Eu queria ter certeza do que ele tinha falado. Eu vou falar para vocês meio que como foi a minha sensação, além de só narrar o que foi a consulta. Eu tinha pego já todos os meus resultados e a minha expectativa para essa consulta era que ia dar NK, mesmo faltando os 2 marcadores. Quem assistiu o vídeo das células NK sabe do que eu tô falando. Eu, com só os marcadores que ele já tinha solicitado, eu falei, cara, já parece que tem uma alteração aqui. E aí eu tava meio que preparada psicologicamente, é por isso também que eu olho os meus exames antes, pra já ir me acostumando com certas ideias e não levar um baque tão forte ali na hora que o médico falar. Então, eu já tava meio que preparada pra, NK, já tinha dado uma olhada na internet. O tratamento não é tão complexo, é com corticoide, é com uma emulsão lá que toma na veia, é com progesterona, beleza, vamos seguir. E aí a consulta foi longa, foi mais de 40 minutos, porque metade dela foi só ele olhando meus exames, anotando no computador, no prontuário, tudo. Então foi uma consulta longa. E aí no fim da consulta, depois de ele olhar tudo, ele vira pra gente e fala, olha, a biópsia deu endometrite. E endometrite eu não tinha me ligado tanto, porque realmente deu plasmócito lá nos meus marcadores. Mas eu não tinha me ligado tanto, porque a endometrite não é uma coisa tão falada. As células NK é uma coisa um pouco mais grave, digamos assim. Tanto é que a endometrite, você pega e resolve ela ali pontualmente, pronto, superado, entendeu? As células NK não, você tem que tratar toda vez que você quiser engravidar. Então, ele pegou e falou da endometrite, passou 3 receitas de antibiótico para mim e para o meu marido. Os 2 precisam tratar porque pode estar inoculado nele também e aí te contaminar de novo. E aí você vai tomar esse antibiótico 14 dias, de 12 em 12 horas. Toma omeprazol junto para preservar o estômago. Toma probiótico também para não afetar tanto a sua flora. Toma aqui um antibiótico também para vocês 2 tomarem a injeção na bunda. E acaba que é muito rápido, é muito atropelado, é muito confuso, você fica assim, ok. E por isso, de novo, que eu gosto de me preparar antes, pra não me sentir esse atropelado, sabe? Eu gosto de entender exatamente o que é que tá acontecendo comigo. É em mim que, é eu que vou ter que tomar os remédios, é em mim que tá tendo algum problema. E aí foi isso, ele liberou a gente. Não pode engravidar nesse ciclo, porque você vai estar usando antibiótico. E aí depois você volta pra mim na próxima consulta com esses 2 marcadores que ficou faltando. Ele viu que ficou faltando, já solicitou e me entregou também a receita para solicitar na clínica. E aí vocês voltam
pra gente verificar só esses marcadores e no próximo ciclo você tá liberada. Ok. Eu saí da consulta meio confusa e meio triste. Porque quando eu comecei a raciocinar no caminho pra casa o que é que ele tinha falado, eu falei, bom, ele não chegou numa resposta. Ele não falou o que eu queria saber. A minha grande pergunta em todas as consultas é: por que a gente perdeu 2 vezes? Eu só quero que isso não aconteça de novo. O que aconteceu pra gente poder impedir que isso aconteça de novo? Endometrite não era uma resposta pra isso. Do jeito que ele falou, assim, eu até fiquei ouvindo o áudio de novo pra tentar entender. Ele fala, é comum endometrite, até no seu caso de aborto, porque acaba que tem muita manipulação. Ele fez uma ideia como se, tipo assim, como tem toque vaginal, como tem... Só que eu tive também as expulsões em casa, eu não tive curetagem, eu não tive aspiração hospitalar. Eu só tive uma vez o toque, que foi na primeira, e aí pode ter levado a perda na segunda vez por uma endometrite, realmente. Mas assim, eu achei meio fraco essa resposta. Não responderia na minha cabeça, dentro do que ele explicou, a primeira perda, que foi com 8 semanas e 6 dias, quase 9. Então, eu fiquei insatisfeita. Não era a resposta. Não tinha chegado uma resposta. E eu queria muito uma resposta. Porque ficar sem resposta é muito ruim. Ok, está tudo bem com vocês. Tá, então por que aconteceu? Ah, tá tudo bem com vocês. Não vai acontecer de novo. Tem certeza? Você consegue me dar essa certeza? Então eu posso ficar tranquila? Sabe, pra mim não funciona muito assim. Aí com toda essa confusão que tava na minha cabeça e com a ausência de respostas para aquilo que eu realmente queria uma resposta, eu fui pra internet. Eu fui pro Google pra tentar entender sozinha. E também solicitei para a clínica, então, os 2 marcadores que faltavam. Fiquei aguardando ansiosamente aquelas respostas. E aí, quando saiu o laudo, eu já tinha pesquisado. Eu achei um site excelente. Eu vou deixar ele aqui na descrição. É um site de uma clínica especialista em fertilidade. E eles têm vários... É um blog, digamos assim. Eles têm vários artigos que eles explicam vários conteúdos super importantes, super relevantes pra gente que tá nessa busca, sabe? Nessa pesquisa, nessa investigação. E aí eu encontrei 2 específicos que falam bastante sobre células NK. E eu usei eles de apoio para entender os meus marcadores e poder olhar o meu laudo e falar, ok, eu tenho isso, ou ok, eu não tenho isso. E já me preparar para consulta, que nem eu falei com vocês. Eu sou essa pessoa, meio doida, meio quero bancar a médica, talvez, não sei. Mas é assim que eu funciono e para mim tá ok. Pra mim, tô bem assim. E aí, quando saiu o resultado, a minha consulta tava muito pra frente ainda. Tava 2 meses de novo o tempo da consulta. E aí eu fiquei entrando em contato com a secretária, falando, olha, teve desistência essa semana? Se tiver uma desistência, entre em contato e tal. E aí, quando tava na 3ª semana disso, ela entrou em contato e falou, olha, surgiu uma vaga e a gente aproveitou. Graças a Deus que surgiu essa vaga. E quando eu olhei os meus resultados pelo laudo, eu fiquei um pouco confusa por causa da questão dos números das células NK. Eu vou até pegar de novo aqui pra falar pra vocês direitinho. A gente começou a escurecer, eu liguei essa luz aqui pra gente poder continuar direitinho. Então, como funcionam as células NK? Células NK são natural killers. Elas são importantes, a gente tem todo o nosso corpo e nosso endométrio também. Já vi na internet pessoas que têm o diagnóstico de células NK com o exame de sangue, que são as células NK que estão em circulação no sangue. Alguns médicos dizem que esse valor de células NK sanguíneas não são válidas para um diagnóstico para perdas de repetição e tudo mais, e infertilidade. Seria considerado só as do endométrio. Eu nunca fiz o de sangue, eu fiz só a biópsia do endométrio, então é só esse resultado que eu tenho. E aí você vai ter que ver com o seu médico com relação a isso, porque eu não tenho uma opinião formada a respeito. E aí precisa desses 3 marcadores para células NK, tá? Vamos lá. O que eu li nesse site que eu indiquei para vocês e fui acompanhando pelo meu laudo, e aí quando eu cheguei na consulta, eu vi que o médico fez mais ou menos o mesmo raciocínio. CD56 é o indicador para células NK, vai estar positivo ou negativo. Só que células NK, elas são boas, elas precisam estar presentes. Elas podem ser imunomoduladoras, ou seja, mobilizar ali seu sistema imune para aceitar aquele bebê, porque 50% do bebê
é célula do pai. Então, a gente tem que ter uma imunomodulação bem encaixada ali para o nosso corpo materno aceitar o bebê. Então, as células NK são importantes nessa regulação. Mas a gente tem as células NK citotóxicas, que vão acabar atacando o bebê. E aí, esse marcador do CD56, ele é geral. A gente tem ele marcando que a gente tem célula NK. Vamos para o segundo marcador, que é o CD16. Ele vai dar positivo para células NK citotóxicas. Então, se você tem o primeiro positivo e o segundo negativo, tá tudo bem. As suas células NK são imunomoduladoras. No meu caso, deu positivo para os dois. Ou seja, eu tenho célula NK e a minha célula NK é citotóxica. Aqui 20%, aqui 10%. E o último marcador é o CD163. A gente precisa dele porque aqui a gente vê se é citotóxica ou não. Só que aqui ele vai pegar outras células que não só a NK, que são os monócitos, linfócitos. Esse CD163, ele vai marcar só para essas outras células. Então, se ele der positivo para essas outras células, a gente sabe que a porcentagem de diferença é células NK, entendeu? E aí aqui foi 5%. Quando eu cheguei lá no médico, ele não fez esse raciocínio e essa explicação toda pra mim. Ele só falou assim, virado pro computador, escrevendo lá no prontuário, de que células NK 15% e virou pra mim e começou a explicar. De que as células NK são importantes, mas que as minhas estavam desreguladas e que a gente precisava tratar e tudo mais. Então, eu imagino que ele tenha feito a conta de que células NK estão presentes em 20% no meu corpo. E aí, 5% dessas células NK vistas pelo primeiro marcador não são NK, são monócitos. E aí, tenho 15% de células NK citotóxicas. Então, é mais ou menos esse raciocínio. É complexo, eu tive que ler, reler várias vezes para conseguir assimilar e entender de acordo com o meu caso. Então, eu tentei simplificar um pouquinho aqui para vocês, caso seja o seu caso também, você conseguir avaliar a sua situação e ver com o seu médico direitinho depois. Então, quando a gente chegou lá na consulta, eu tinha certeza que era células NK alterada. Eu só não sabia se era 5, 15, 20, 10. Só as porcentagens que eu estava um pouco confusa de qual era a conta certa. E se, por exemplo, fosse 5%, se esse valor de 5% era alguma coisa relevante ou não, entendeu? Eram essas as minhas dúvidas. Mas eu ia questionar ali o médico. E às vezes é até difícil, porque quando acontece, por exemplo, uma perda, você tá muito fragilizada, então você não vai conseguir fazer esses raciocínios todos logo nas primeiras consultas, porque você ainda vai estar muito abalado, né? Como já tem tempo que aconteceu com a gente, eu consegui fazer todo esse raciocínio para poder chegar direito na frente do médico e conversar com ele quase de igual para igual. Eu tenho certeza que ele ficou impressionado, meu marido tava assim. E isso porque eu já tinha explicado mais ou menos pro meu marido como é que era a situação. E, gente, quando ele confirmou, eu agradeci que eu tava gravando a consulta, porque eu fiquei meio... Caracas, eu tava certa. Eu sabia. Eu não tô ficando louca. Eu precisava ir atrás, eu precisava continuar procurando, eu precisava continuar investigando. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que não fazia sentido eu ter perdido a segunda vez de novo. Eu tinha melhorado tantos meus hábitos de saúde. Eu sabia. E aí, o médico também despejou um monte de informação técnica ali. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tava ali ouvindo ele, concentrada, a minha cabeça tava fazendo esse pensamento paralelo ali. Porque, cara, é muito bom ter um diagnóstico. É muito bom ter um diagnóstico simples, tá? Um diagnóstico complexo eu não vou dizer que é bom, não. Mas pelo menos tu tem uma resposta, pelo menos tu tem um caminho agora pra seguir. Foi uma consulta que eu saí muito aliviada mesmo. Porque a gente tinha uma resposta. E aí, qual que é o tratamento, afinal de contas, para células NK? Como é uma questão imunológica, o tratamento precisa ser uma leve imunossupressão. Então, ele passou corticoide, via oral, todos os dias do ciclo. Então, quando começasse a menstruação, eu podia tomar. E aí, no dia da consulta, eu tava no início do ciclo, 6º dia, 8º dia, alguma coisa assim. E ele liberou a gente tentar nesse mesmo ciclo. Ele falou, pode começar a tomar o corticoide agora e tentar nesse ciclo mesmo, porque não tem problema. Você já vai estar fazendo o seu tratamento completo de imunidade ali, né?
A segunda parte do tratamento, além do corticoide, é a progesterona. Aí eu perguntei pra ele, né? Aquelas. Mas eu tinha perguntado na outra consulta se meu valor de progesterona não estava baixo. Aí ele explicou que a progesterona também tem uma ação imunomoduladora. Então não é só pela ação da progesterona de segurar a gravidez. É porque ela também trabalha na imunomodulação ali. Então ela também vai ajudar na questão das células NK. E eu preciso começar a usar imediatamente após a ovulação. Ou seja, eu preciso fazer controle de ovulação. Ok. A progesterona é uma cápsulazinha que é via vaginal de 12 em 12 horas. Quando ele falou que eram essas duas coisas, eu fiquei super aliviada, coisa simples. A progesterona é um pouco mais caro o preço, mas tudo bem também, a gente tem condições, então a gente vai conseguir fazer o tratamento com tranquilidade. Eu fiquei tão feliz que ele liberou de até estar nesse mesmo ciclo, porque da última vez que eu tinha ido na consulta, que foi a que deu a endometrite, e que ele falou que não podia engravidar ali agora, porque ia usar um antibiótico, eu fiquei tão triste, porque a gente fez a consulta um pouco antes do nosso aniversário de casamento, de 4 anos. E aí eu já fui olhar no meu aplicativo, que eu faço acompanhamento do ciclo, e os meus dias férteis iam ser próximos ao aniversário de casamento, e eu já tava assim, sonhando que a gente ia fazer nosso próximo filho no dia do aniversário de casamento, ia ser lindo e belo, nananã. Já tava pensando se eu levava o marido pra viajar e tal. E aí foi meio que um balde de água fria também naquela consulta. E aí nessa ele liberou a gente tentar nesse ciclo mesmo. E aí eu tava bem feliz. Como a gente tem uma infertilidade, que agora tem uma explicação, porque as células NK, elas podem tanto causar perdas quanto atrapalhar a implantação do bebê, então estar associadas à infertilidade e a dificuldade para engravidar do casal, ele solicitou pra gente fazer o acompanhamento da ovulação com ultrassom. Eu já tinha começado a fazer o acompanhamento da ovulação com um teste de tirinha, mas eu não consegui fazer direito no primeiro mês, e aí ele falou para fazer com o ultrassom agora. E o médico pediu pra gente fazer o acompanhamento da ovulação com ultrassom, porque eu falei com vocês nos outros vídeos, teve alguns pontos de alertas. Quando eu cheguei com o ultrassom de folículos antrais lá, tava super feliz porque eu estava ovulando. Mas quando ele olhou, ele avaliou, 12 folículos no total não é um valor tão alto. O que geralmente se tem é 14. Mas eu sou uma pessoa, eu não sou um robô. Então, eu tenho ciclos melhores e piores. Então, às vezes o meu ciclo no mês seguinte ia dar 16, ia dar 18. Nesse mês deu 12, mas a minha média é 14. Mas a gente só tem uma fotografia, a gente não tem um vídeo, né? Então, ele olhou aquilo lá e falou: 12 pode ser também o seu melhor. E nos outros meses o seu padrão é 10, é 8 folículos. A gente não consegue saber ao exato só com esse exame. Mas ele é um indicativo junto com o seu FSH aumentado e com o seu antimileriano reduzido para sua idade. Então, juntando esses 3 pontos, a gente tem sim uma questão de baixa reserva ovariana para você, e isso é importante. E aí nessa consulta, inclusive, ele falou assim: quantos filhos vocês querem ter, qual é o planejamento familiar de vocês? E a gente ficou um pouco assustado, assim, um pouco... Não sei quantos filhos Deus quiser. A gente tá com dificuldade de ter um, calma. A gente quer ter um e depois a gente vê o resto. Eu tenho só 25 anos, é um pouco assim, sabe? Eu tinha tentado deixar meio que de lado o antimileriano baixo, mas com esses outros fatores ele reiterou de que isso era alguma coisa, entendeu? No meu caso. Só que eu tenho uma leve dificuldade com o meu médico. Eu adoro ele é extremamente competente. Ele solicitou exames que nenhuma outra ginecologista tinha solicitado. Ele ajudou a gente a chegar no nosso diagnóstico. Só que ele é dono de uma clínica particular especializada em infertilidade e reprodução humana. E eu sinto que a gente tem um conflito de interesse, porque ele quer que a gente vá pra clínica dele, entendeu? Então ele já queria que a gente saísse dali fazendo controle de ovulação por ultrassom com indução de ovulação, já. Tipo assim, não podemos perder tempo. Eu falei: doutor, mas assim, eu ovulo todo mês, né? Não, ovular você ovula, isso é um fato. Você menstrua todo mês, você ovula todo mês.
Aí eu falei, bom, acho que a gente quer tentar mais um tempo natural, né, normal. Aí ele olhou pra gente assim, ok, mas 3 meses, só 3 ciclos. E aí a gente faz com acompanhamento mais certinho. Principalmente porque você tem que começar os medicamentos todos na época certa. Então eu fiquei meio assim também. E eu não sei dizer o quanto que é real essa preocupação toda dele e o quanto que pode ser um interesse econômico. Mas eu creio que o Senhor vai nos abençoar dentro desses 3 ciclos mesmos. Eu tô orando, tô conversando muito com meu marido. A gente ainda tá vendo quais são os próximos passos, caso não aconteça agora, mas meio que um dia de cada vez, sabe? Pra não ficar muito doido. Então, um dia de cada vez. A gente vai vivendo assim. Foi isso que a gente teve naquela consulta, chegamos ao nosso diagnóstico. Foi um dia feliz. E o próximo dia feliz vai ser o dia do positivo, né? Que em breve chegará, eu creio, em nome de Jesus. Então foi isso, gente. Espero que tenha sido esclarecedor o vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento ajudar no que for possível. E a gente se vê no próximo vídeo.